Assim, ao processo, peço minhas desculpas. Passamos assim ao processo 131 e 42, que continua como relatora nobre conselheira Nalu Maria. Pois não, senhor presidente. Esse processo é um processo bastante interessante no sentido de que é muito difícil para o governo do Estado, se não tiver alguns sistemas e algumas parcerias, isso pode acontecer. É um processo que envolve 3 gestores na Secretaria de Saúde, a SESACRE, e a servidora morre. Antes dela morrer, ela entra com licença-prêmio. Então, ela já estava afastada. Nesse íntere da licença-prêmio, ela morre. E, quando ela morre, como é que gestor vai saber, numa secretaria como a Saúde, tão grande, quase tão grande quanto a Secretaria de Educação, e aí se passa anos e anos se pagando, e até que se descobre que a servidora tinha morrido. No meu voto, inclusive, eu recomendo que o governo do Estado faça aquele convênio com os cartórios, porque eu lembro que, quando minha mãe faleceu no dia 15 de abril, no dia 16 ela já estava retirada da folha do governo federal. Minha mãe era professora da União. Então, o governo do Estado ele tem que fazer esses tipos de parceria e convênio, porque fica extremamente difícil para o gestor, onde tem 10 mil servidores, que a senhora que morre, inclusive, é até difícil, porque ela estava na licença-prêmio. Então, é tudo muito difícil. Eu queria fazer esse relato, porque esse processo tem me acompanhado, porque são 3 gestores. Aí, quando a gente pensa que está terminando, aí um gestor pede para outra coisa, esse processo já está bastante longo. Os responsáveis são o senhor Francisco Armando de Figueiredo Melo, Gemil Salim de Abreu Júnior e Rui Emanuel Rodrigues de Arruda, cada um aqui colocado o seu período e, no caso, os seus valores. O Ministério Público de Contas, por meio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo, manifesta-se as folhas 133 e 134. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de processo aberto em razão de comunicação interna da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste tribunal, noticiando a existência de possíveis irregularidades na folha de pagamento da Secretaria de Estado de Saúde, SESAC, sobretudo pelo pagamento da servidora pública falecida do governo estadual, a senhora Maria Noélia Coelho de Oliveira. A área técnica verificou a existência de inconsistências na folha de pagamento, decorrentes do depósito indevido na conta bancária da referida servidora falecida, no período de novembro de 2015 a outubro de 2018, num valor total de R$ 48.369,72, pelo que sugeriu a citação dos responsáveis para que se manifestassem sobre o assunto. Com efeito, foram citados para a defesa os senhores Francisco Armando de Figueiredo Melo, Gemil Salim de Abreu Júnior e Rui Emanuel Rodrigues Arruda, secretários à época, que aproveitaram a oportunidade. O relatório técnico conclusivo constatou a existência de irregularidades na folha de pagamento do ente e que, embora a defesa tivesse devolvido aos cofres públicos a importância de R$ 22.770,52, somado ao valor permutado na conta da SESAC para o Arco Previdência, que foi de R$ 5.209,73, ainda persistiria um débito a ser devolvido de R$ 20.389,47, pelo que sugeriu a devolução do dano apurado e a responsabilização dos gestores. O
processo foi remetido ao Ministério Público de Contas, ocasião em que opinamos pela devolução do montante apurado e pela aplicação de multa aos responsáveis. Em razão da apresentação de complementação de petição por parte do senhor Francisco Armando de Figueiredo Melo, a nobre relatora determinou a juntada e análise de novos documentos. Segundo o relatório técnico conclusivo, não acatou os argumentos apresentados pela defesa, pelo que sugeriu a devolução do dano apurado e a responsabilização dos gestores. O processo foi novamente remetido a este Ministério Público de Contas em 13 de setembro de 2019. Do exame dos autos, constata-se a existência de irregularidades na folha de pagamento da CESAC, referentes aos pagamentos efetuados em benefício da ex-servidora pública Maria Noélia Coelho de Oliveira. Segundo o gestor apurado, mesmo após a data do seu falecimento, ocorrido no dia 10 de outubro de 2015, a servidora permaneceu mantida em folha de pagamento do ente, entre o período de novembro de 2015 a julho de 2018, o que resultou no pagamento indevido total de R$ 46.317,94. Por outro lado, verifica-se que, no período de novembro de 2015 a julho de 2018, foi repassado ao regime próprio de previdência do Estado do Acre o montante de R$ 5.209,73, referente à contribuição da servidora falecida, ocorrendo, assim, uma permuta do valor dentro das contas financeiras do Erário Público Estadual, conforme podemos verificar na tabela da tabela 2 das folhas 127. Dessa forma, se subtrairmos do valor total pago indevidamente para a falecida, R$ 46.317,94, o valor permutado, R$ 5.209,73, ainda permanecerá a existência de um débito a ser devolvido de R$ 41.108,28. Individualizando a responsabilidade de cada um dos secretários, verifica-se que o gestor Francisco Armando Figueiredo Melo, durante o período de sua gestão, que foi de novembro de 2015 a janeiro de 2016, foi responsável pelo pagamento salarial indevido de R$ 4.991,04, o que equivale a, que deduzido R$ 468,98 de contribuição previdenciária, equivale a uma diferença a ser devolvida de R$ 4.523,06, o que equivale a 11% do total do débito. O gestor Gemil Salim de Abreu Júnior, fazendo as mesmas considerações, teria um montante a devolver de R$ 32.395,89, o que equivale a 78,80% do débito. O gestor Rui Arruda teria a devolver a quantia de R$ 4.189,26, correspondente a 10,20% do débito. Além disso, verifica-se que a defesa demonstrou o estorno parcial realizado pelo Banco do Brasil à conta da falecida, no montante de R$ 22.770,52, conforme o comprovante das folhas 105. Assim, resta apenas um débito de R$ 18.337,69. Entretanto, não consta nos autos quais os períodos a que se referem os valores estornados pelo Banco do Brasil. Desta forma, sugerimos a divisão proporcional do débito restante, esses R$ 18.337,69, conforme aqueles percentuais apurados com relação ao débito anterior. Sendo assim, caberia ao gestor Francisco Armando de Figueiredo Melo a devolução da quantia de R$ 2.017,15, ao gestor Gemil Salim de Abreu Júnior a quantia de R$ 14.450,10 e ao gestor Rui Emanuel Rodrigues Arruda a quantia de R$ 1.870,44. Ademais, os argumentos da defesa de que não tinham acesso ao sistema de controle de óbitos, de que a servidora teria sido afastada definitivamente e que deveria ter entrado em contato com o processo de aposentadoria, de que naquela época não existiam atos de recadastramento, ou que o erro foi material e que não houve dolo por parte dos gestores, por si só, não justificam os pagamentos indevidos. Pelo contrário, reforçam
a total falta de controle do quadro funcional do Departamento de Gestão de Pessoas da CESAC. Destaca-se que a irregularidade pela omissão em suspender os pagamentos indevidos à servidora pública iniciou na gestão do senhor Francisco Armando de Figueiredo Melo e perdurou nas gestões dos senhores Gemil Salim Abreu Júnior e Rui Emanuel Rodrigues Arruda. Ante todo o exposto, este MPC opina: 1. Pela condenação dos gestores, nas quantias acima mencionadas, pela aplicação de multa acessória, dosada a critério do plenário, e pela aplicação de multa-sanção aos gestores, em razão das graves infringências das normas legais verificadas nos autos, e também pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre, para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis, e, finalmente, pela notificação da origem, para a ciência do apurado, e para que adote medidas de controle da folha de pagamento, a fim de que fatos desta natureza não voltem a ocorrer. Este é o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra, a nobre conselheira relatora, para proferir seu voto. Você vê aí o quanto é difícil ser gestor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui descobrir isso nos 2 anos que eu passei aqui no tribunal. Porque, de certa forma, eu fui gestora, se assim pode se dizer, do Sinteac. Mas a prestação de contas que a gente fazia na frente de toda a categoria, graças a Deus, eu entrei pela porta da frente e sempre saí pela porta da frente. Mas é muito difícil ser gestor, porque em nenhum momento da nossa análise aqui se pede uma apuração a quem que pegou o dinheiro. A família. A família pegou o dinheiro. Não foi a morta. A família pegou o dinheiro. Por quê? Ficou comprovado que nem o gestor pegou dinheiro. Nem o gestor. Mas a gente pede ao gestor que... Aí alguém pode dizer, sim, mas quem assina, quem isso, é o gestor. Isso não é justo, gente. Isso não é justo. Quer dizer, o senhor conselheiro Valmir, 2 anos como presidente do tribunal, nós temos 200 e poucos servidores. 200 e poucos servidores. Aí, aqui fica mais fácil. Agora, 10 mil servidores. 24 mil servidores, como é da educação. Aí, Maria de Jesus, uma professora morre, lá na educação. Aí ela pega, a gente... Como é? Isso não é justo. Não é justo. Me desculpem, o meu voto... E o registro é tudo feito pelo Turmalina, que é um sistema único. Não, mas há muito tempo. E o Turmalina, às vezes, você tem um empenho feito no nome de uma única pessoa, que tem um valor do total da folha. Aí, depois que sai a discriminação do resto vão receber. Aí é distribuído para a secretaria. Então, o secretário de saúde, o controle da folha está lá na Secretaria de Administração. Aí eu pego, ainda tem outra coisa, né? Eu dei o exemplo da minha mãe para dizer isso. Minha mãe é professora da União, morreu dia 15 de abril. Aí, quer dizer, eu tinha a senha da minha mãe, eu tinha um cartão da minha mãe. Minha mãe ficou alguns dias na UTI. Então, eu poderia ir ao banco e tirar dinheiro. Quem é o mau caráter nessa coisa? É o ministro da Educação? O ministro, lá em Brasília? Não, mau caráter é a família. A família que a pessoa morre e ainda fica recebendo. Mas a culpa tudo é do gestor. Muitas vezes devia nunca assumir mesmo nada, porque acaba sendo para o gestor. Ficou comprovado que não houve má-fé,
dos gestores, ninguém pegou dinheiro. Depois que houve a devolução, a pedido, inclusive, dos secretários do Banco do Brasil, foram essas as quantias que ficaram para cada um dos gestores. No caso, o senhor Armando, 2.017,15, o senhor Gemil, 14.450,10 e o senhor Rui, 1.870. Pegando os princípios da colegialidade, razoabilidade e proporcionalidade, deixo de propor a devolução dos valores acima mencionados. Voto pelo arquivamento do feito. Recomendo ao Governo do Estado firmar um convênio com o fim de obter acesso irrestrito e em tempo real ao SISOB, que é o Sistema de Controle de Óbitos, para evitar que situações similares continuem a acontecer no Estado. Remessa do teor do acordo proferido ao Ministério Público Estadual e ao atual secretário de Estado para conhecimento e acompanhamento que entender pertinente. Eu acho que houve má-fé da família e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Esse é o meu voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu acompanho. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho, presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Com a relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho a relatora. Decisão, decidiu-se a unanimidade, nos termos do voto da nobre conselheira relatora.